Você já pensou em melhorar suas redações sem sair de casa? Todo texto bem escrito é uma história de sucesso. Aqui no Escreva, capacitamos você com uma abordagem inovadora em aulas online. A gente sabe que o formato das aulas remotas veio para ficar. Então me fiz essa pergunta: é possível trabalhar redação pela internet? A resposta para isso a gente vê nos resultados dos nossos alunos. É possível sim, porque nossa proposta permite o acompanhamento individual. Nós limitamos o tamanho das turmas às mesmas quantidades que sempre tivemos presencialmente, ou seja, 15 alunos, o que traz um sentimento acolhedor e de familiaridade. Aqui não trabalhamos com fórmulas, macetes, mas com conhecimento e redação de qualidade. Por isso, temos debates sobre temas atuais, sempre sob a ótica da análise e da resolução de problemas. Além disso, também promovemos aulas mensais com profissionais de diferentes áreas do conhecimento aqui no Escreva, para melhorar o repertório nos textos. Isso faz toda a diferença na formação de redações que terão notas altas nos vestibulares do país, principalmente no Enem. É um processo que acontece de forma orgânica ao longo da trajetória do curso. Nossos alunos recebem um material autoral exclusivo que serve de base para o trabalho do curso. Apostila, links de texto e de documentários, além de um resumo das aulas multidisciplinares. As correções das redações são feitas por pessoas, não por máquinas de inteligência artificial, e são sempre acompanhadas de comentários construtivos. Tudo isso com o objetivo de fazer você alcançar os bons resultados da forma mais eficiente possível. No Escreva, ajudamos você a superar desafios e ansiedade. O Escreva influenciou na minha vida, me ajudando primeiramente a fomentar a minha opinião crítica. A Elaine sempre buscou trazer para dentro de sala de aula pessoas com opiniões muito humanizadas para instigar a gente a pensar mais no coletivo e no humano. Eu levei isso para minha vida. Como resultado disso, eu obtive 980 na minha redação do Enem. Consegui entrar para as faculdades que eu queria, mas principalmente para a UFRJ. No meu curso de Engenharia Civil, só nesse semestre, eu já fiz 30 trabalhos escritos, o que mostra que mesmo nessa área, a escrita é muito importante. Saber escrever bem é necessário, afinal, escrever é uma arte. O Escreva é uma iniciativa jovem, leve e com foco em resultados palpáveis. Foi assim quando começamos há 4 anos e continuará desse jeito agora com o novo formato para fazer com que nossos alunos levem essa experiência para a vida. Escreva com o nosso curso! Eu e minha equipe estamos de salas abertas para 2021. É só entrar em contato através do nosso site. Vem com a gente! Tá certo. Beleza, vamos começar nós dois, porque senão também a gente acaba tendo, né, pouco tempo e o assunto é complicado, né? Boa noite a todos que estão aqui. Luiz, muito obrigada por esse momento. A gente está desde o ano passado falando em fazer uma live, né? E aí, assim, a ideia dessa live é a gente conversar, bater um papo. Não é para trabalhar com futurologia, quase que a palavra não sai. Né, ficar tentando prever o que vai acontecer, o mundo vai acabar, alguém vai apertar o botão, o que vai acontecer. Não, a ideia é a gente tentar entender o que está acontecendo na Ucrânia. Tá? E aí, sim, o Escreva é um curso de redação. Não acredito que vá cair, aparecer este tema especificamente
como tema de redação, como proposta de redação aqui no Rio. Isso pode acontecer em outros lugares, mas outros assuntos que passam, atravessam este evento, este assunto, né, que está acontecendo. Tem um pessoal que chegou agora, boa noite. Vamos lá. Eu queria que você me ajudasse, ou nos ajudasse, a entender sobre o que como começou, o que está acontecendo, né, o que trouxe a gente para esse cenário pavoroso e assustador, porque assusta, né, dá medo, porque agora a gente não fala de né, minimizar, que depois eu também quero entrar nessa questão, né? A gente está falando agora de uma potência que tem armas nucleares envolvida num conflito, né, numa invasão. Então você ficou de lado, ó. Agora eu vou fazer isso. Você ficou de lado, acho melhor manter o celular na... Oi? Arrumando a melhor posição aqui. É porque você ficou agora de lado. Eu não sei o que eu faço com você. Sim, tá ouvindo? O som tá bom. Agora você voltou ao normal. E é isso, Luiz. Então, contigo, com a palavra, professor Luiz Espírito Santo, professor de algumas escolas, né? Conheci fazendo parceria. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Obrigado, Elaine, o curso Escreva, pelo convite. Feito a minha alçada. Deixa eu me apresentar rapidamente, você já me apresentou, né? Mas, enfim, eu sou Luiz Espírito Santo, sou professor de Geografia, né? Me graduei, assim como Chada, na UFRJ, né? E eu tenho especialização, uma certa proximidade com o tema de História Militar. Eu fiz uma especialização na Unirio há alguns anos, publiquei um livro, é um assunto que me interessa muito, né? Quando a gente trabalha na terceira série do ensino médio, nas escolas em geral, e também nos cursos pré-vestibulares, a geopolítica é sempre um tema muito cativante, que sempre traz uma certa paixão aos alunos, né, às alunas, porque sempre mexe muito com uma realidade passada, mas também com o contexto atual, né? Então, quando a gente falar desse contexto agora de Rússia e Ucrânia, a gente precisa voltar, pelo menos, talvez o Chada até volte um pouco mais, né, por conta da questão da historiografia, mas em termos geopolíticos é fundamental a gente retornar ao final dos anos 90 final dos anos 80 e início dos anos 90, com a queda do Bloco Soviético, né, e o fim do socialismo na Europa, né, como a gente conhecia no período da Guerra Fria. Naquele contexto, nós tivemos uma União Soviética fragmentada, o surgimento da Federação Russa, num primeiro momento, com forte apoio popular e do Ocidente, né? E, a posteriori, ao longo da década de 90, a Rússia se tornando cada vez mais enfraquecida em termos geopolíticos, né? Ela tinha um presidente chamado Boris Yeltsin, um notório alcoólatra, enfim, Sim. que tinha várias tretas com ele, né? Ele aparecendo bêbado em solenidades oficiais e tudo. E por conta também do enfraquecimento econômico pelo qual passou a Rússia, né? A Rússia perdeu em poderio geopolítico. Ela deixou de ser um player de grande relevância, no período anterior na Guerra Fria, a União Soviética, né? Que era a Rússia com mais uma grande quantidade de repúblicas. Ela havia dividido a liderança geopolítica do planeta com os Estados Unidos, no sistema da bipolaridade, né? Anteriormente a isso, ela teve uma atuação decisiva na Segunda Guerra Mundial. E, a partir dos anos 90, a fragmentação da União Soviética, a Rússia, ela acaba absorvendo, herdando grande parte daquilo que a União Soviética havia produzido, em termos de infraestrutura, maquinário, tecnologia, mas havia perdido a sua relevância, né? Havia um acordo firmado entre o presidente Gorbachev, né, o líder Gorbachev da União Soviética, e o George Bush pai, que era o presidente dos Estados Unidos na época, de que a OTAN não se expandiria para o leste da Europa, na direção, portanto, da Rússia.
Mas em geopolítica não existem mocinhos e bandidos. É até uma coisa que a gente tem visto muito, né, em discussão, né, aquela coisa. As pessoas muitas vezes confundem política e geopolítica com a nossa condição de indivíduo. Né? Então, eu, enquanto indivíduo, eu repudio a guerra, sei que as pessoas morrem, sofrem, enfim, passam uma série de privações. Isso tudo a gente sabe. Mas, geopoliticamente, os líderes dos Estados nacionais e as suas instituições, elas não necessariamente vão refletir acerca do sofrimento humano individual. Eles vão ter interesses. Né? Prova disso é que a coisa de 10 dias, o Biden, presidente dos Estados Unidos, entrou em contato com a Venezuela, com o Nicolás Maduro, sobre a possibilidade de haver, né, uma ampliação da disponibilidade de petróleo da Venezuela para diminuir, para mitigar a escassez global por conta da saída da Rússia, ou por conta de a Rússia estar impedida por uma série de sanções internacionais a comercializar o seu petróleo. Então os caras têm interesse. Se a gente voltar 1 ano, 2 anos atrás, né, a Venezuela era tratada como o verdadeiro demônio, se não na Terra inteira, pelo menos no âmbito da América Latina. Né? Sim, então, o novo eixo do mal, né? O novo eixo do mal. Junto com o Irã, que também é um outro país grande produtor de petróleo. Sim. Os caras têm interesses. Então, no contexto, na conjuntura da década de 90, com uma Rússia enfraquecida e líderes ocidentais, né, mais fortes, mais potentes, Estados Unidos sem freio, o acordo verbal foi um erro do Gorbachev na época, né? E depois do Yeltsin, que assumiu a grande parte do que era a União Soviética por intermédio da Federação Russa. Eles não colocaram isso no papel. Não foi formalizado um acordo verdadeiro que impedisse a OTAN de se expandir. A OTAN, que na verdade nem deveria existir. A OTAN foi criada em 1949 como um meio de proteger a Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá, né, sob a liderança dos Estados Unidos, evidentemente, mas defendê-los de um possível ataque soviético, já num contexto de Guerra Fria. Em 55, se não me engano, o Chada me corrija aí se eu estiver equivocado, foi criado o Pacto de Varsóvia, que seria a versão, né, socialista da OTAN, liderada pela União Soviética. E quando há a fragmentação do bloco do leste europeu, né, da União Soviética, fim da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia acaba também. A razão de ser da OTAN, ela havia sido perdida. Na prática, se a OTAN acabasse ali pelo início dos anos 90, não seria nenhum absurdo. Mas a OTAN não apenas continuou, como se expandiu na direção das fronteiras russas, se aproveitando de um enfraquecimento geopolítico russo. A conjuntura atual é a de líderes fracos no Ocidente e uma Rússia forte. Na década de 90, a China não tinha a presença econômica e geopolítica que tem atualmente. A China como parceira da Rússia. Então, eu não posso entrar na cabeça do Putin, mas assim, talvez ele tenha enxergado uma janela de oportunidade, né? Claro, há a questão da OTAN chegando lá, tentando chegar, né, nos limites das defesas russas, né, caso a Ucrânia fosse aceita como membro, né? Mas a conjuntura internacional é favorável, porque os líderes ocidentais, ao contrário do que rolava na década de 90, esses caras estão enfraquecidos. Né? Se a gente pensar o Joe Biden, ele não vem enfrentando, né, desenvolvendo um bom governo, tem enfrentado impopularidade, né? O Sarkozy não, o Macron. Ele também está passando por um momento de dificuldade, vem eleições aí, né? Não está com a popularidade tão em alta. O Scholz, na Alemanha, assumiu recentemente, substituindo uma Angela Merkel. A Angela Merkel. Né? Talvez se ela estivesse nessa seara geopolítica, isso nem estivesse acontecendo, ela teria muito mais habilidade e até autoridade para dialogar com a Rússia e com a própria Ucrânia. E no Reino Unido a gente tem o Boris Johnson muito enfraquecido, né, com uma série de escândalos. Né? Então, assim, os grandes líderes ocidentais,
aqueles que poderiam mediar algum tipo de acordo ou até oferecer algum tipo de resistência, de dissuasão para uma empreitada russa, como a gente está vendo, eles não têm a força necessária, a autoridade necessária para enfrentar o problema, né? Então, ainda nem entrei no mérito Rússia e Ucrânia, questões territoriais, questões internas da Ucrânia com relação a populações de origem russa na região do Donbass, lá no leste do território, ou na Crimeia, ao sul, né? E grupos neonazistas atuando internamente na Ucrânia. Nem entrei nessa seara. Estou falando de um ponto de vista mais geral, mais amplo, no tempo, voltando aos anos 80, 90, e para a realidade atual. Né? Então, o que a gente... Oi. Não, eu queria... Não, desculpa. O que acontece? É algo que tem gerado discussões acaloradas, né, sobre essa questão da Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia, a visão maniqueísta desse conflito, né, desse problema. E que eu tenho sempre tentado falar com os alunos sobre essa questão da importância de se tentar entender todo um contexto. Pensem sempre na questão do contexto, não foi de uma hora para outra, houve processos. Você falou da questão da Europa, por exemplo. Deixa eu só falar uma coisa. Peraí. Chada, amigo, deixa eu te falar. Toda vez que você tenta entrar, você não aparece e o som dá um ruído, amigo. Entendeu? Acho que ele não consegue ouvir e a imagem não aparece, fica tudo escuro. Eu sei, fica tranquilo, de boa, mesmo. Tadinho, ele deve estar numa agonia para querer entrar, mas ele não está conseguindo. Relaxa, fica de boa. A gente marca outro dia, mas fica aqui, conversa com a gente, manda mensagem, faz um comentário, eu vou colocando aqui. Mas fique tranquilo, porque realmente não está rolando, amigo. Aí eu até aceito aqui, mas na hora que eu aceito, abre uma imagem, não sei se todos estão acompanhando, abre uma imagem, uma terceira parte, não fica. Fica não, relaxa. E aí o que acontece? Fica fica tranquilo, relaxa. E aí você não consegue, não tem jeito. Respira, não pira, acontece, faz parte. Tá? Fica tranquilo. O desenho de uma ansiedade... Tá triste, mas não deu. O professor não tá conseguindo conectar. Deixa ele tadinho. Sinta-se abraçado, amigo. De boa. Eu vou voltar aqui, Luiz, para a seguinte questão. Então, assim, existe uma discussão acalorada em torno desse problema, né? Os que apoiam a Ucrânia e os que apoiam o Putin, que um lado está certo, o outro lado está certo. E quando, na verdade, as pessoas não param para tentar entender um processo da geopolítica, né, que você mesmo acabou de colocar. Ou seja, existe uma contextualização, né, um acordo que não foi registrado, termos que não foram cumpridos, como a questão da extinção da OTAN, né, o fim da OTAN, o não cumprimento desse acordo, né, e a gente entra sempre na questão assim, a palavra não vale mais nada, porque se houve um combinado, precisa registrar. Precisa, não tem jeito, tem que fazer o documento para poder fazer valer esse documento, né? Mas assim, e você sinaliza a questão de um contexto que foi muito favorável ao Putin, né? A saída da Merkel, que é notório, né? É perceptível a ausência que ela faz nesse momento, por conta justamente dessa proximidade, né? Até essa familiaridade de conversar em russo com Putin, enfim, ela brigava mesmo, eles tinham bate-boca. E ela, nesse caso, como uma liderança ali na comunidade europeia, e todo esse enfraquecimento. Eu acho que houve esse momento de oportunidade, até considerando o histórico de quem é Vladimir Putin, né? Um ex-agente da KGB, que fez de tudo para ser um agente da KGB e que construiu todo um império. Eu brinco dizendo que na última eleição eu falei, pronto, temos um czar.
né? Voltamos ao czarismo na Rússia, falando uma besteira, mas eu comparativamente falei, não, isso aqui é um reinado, né, do Putin. E aí, Luiz, eu queria sinalizar para o pessoal que está assistindo a live sobre esse cuidado que se deve ter com qualquer assunto. Buscar a contextualização. Não adianta a gente se posicionar. A guerra é algo abominável. Ponto. Não se justifica. E há uma diferença entre justificar e explicar, né? Guerra não se justifica. Isso que está acontecendo, no final, é a população que está sofrendo. A população ucraniana que está sofrendo, né? Mas se explica. Ou seja, por que chegamos aqui? Né? Então, são essas ponderações que eu queria fazer e também acalmar o Chada, que ele está tentando o tempo inteiro. Falei para ele, calma, relaxa, vamos seguir. Pode tocar o barco, amigo. Não, então, pegando um gancho no que você acabou de falar, a gente precisa, eu vou insistir, precisa entender que existem múltiplas possibilidades de perspectiva sempre, em quaisquer casos. Na geopolítica, né, a gente precisa entender que existe a perspectiva dos Estados nacionais e dos seus líderes, né? A gente não pode fazer um exercício de especulação aqui muito amplo, mas é possível que talvez se houvesse outro líder na Rússia, de repente nem enveredasse por esse caminho. Um outro líder na Ucrânia também, né? Com uma outra visão de mundo. A Ucrânia, de repente, não se interessasse, o líder da Ucrânia, à época, não se interessasse, de repente, em adentrar na União Europeia, ou sobretudo na OTAN. Aliás, isso aconteceu. E esse presidente foi derrubado, né? Sim. Numa ação que alguns vão enxergar como uma revolução, outros como um golpe por intermédio de uma das chamadas guerras híbridas. Os olhares são múltiplos. O que a gente não pode confundir nunca é a ética que nós temos enquanto indivíduo com os interesses geopolíticos de estados nacionais. Até mesmo interesses políticos, né? A gente pode aqui elencar alguns casos de alianças políticas tidas como até inimagináveis. O Chada está aí, de repente, pode me corrigir se eu praticar algum tipo de equívoco historiográfico, mas Getúlio Vargas recebeu o apoio de Luiz Carlos Prestes na eleição de 1950. Luiz Carlos Prestes tinha todos os motivos para odiar da forma mais aprofundada o Getúlio Vargas. Mas naquela conjuntura política, ele esqueceu os aspectos de ordem pessoal, pelos quais ele enfrentou, muitos deles impingidos pelo Vargas, para apoiá-lo, porque naquele contexto era necessário. Então isso ocorre na política. Muitas vezes adversários políticos, né, numa determinada situação, podem se unir num esforço maior para derrotar um adversário mais relevante. Na geopolítica isso acontece, isso não é a primeira vez. Se a gente for pensar a Segunda Guerra Mundial, a aliança entre os aliados, né, que foi feita ali, costurada, reunia o Império Britânico, os Estados Unidos, uma república democrática, liberal, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estavam ali lado a lado para derrotar Hitler, o mal maior, né, e o expansionismo militar do Império Japonês. Estavam ali Franklin Roosevelt, Delano Roosevelt dos Estados Unidos, Winston Churchill do Império Britânico e Joseph Stalin da União Soviética. Sim. A guerra acabou, as divergências deles voltaram. Elas nunca deixaram de existir. Eles amainaram a coisa, derrotaram o inimigo comum e depois seguiram com a vida. E assim rola na política, assim acontece na geopolítica. São interesses. Não há mocinho e bandido, né? A gente, de uns anos para cá, sobretudo, no Brasil e no mundo, a gente se acostumou a gerar fla-flus, né? Ou você está de um lado ou você está do outro. Uma visão muito empobrecida, muito simplória, maniqueísta, como se houvesse o preto e o branco e não um monte de tons de cinza entre esse preto e esse branco, né? Então, isso empobrece o debate. As pessoas se tornam até agressivas em termos de discussão, né? Não se busca argumentar, né? A análise dos fatos ela
é colocada de lado. É muito mais uma reprodução de discursos já prontos ou impostos, né, com forte atuação linguística e semiótica, muitas vezes. Né? Se a pessoa está desavisada, não tem outros meios informacionais, né, não tem recursos cognitivos, inclusive, para buscar outras referências, ou mesmo para desconfiar, para duvidar daquela informação, e ela começa a assistir um telejornal aqui no Brasil, né, de determinadas emissoras, né, vou aqui nós já sabemos quais são, eles vendem uma ideia de isenção que eles não praticam. Eles têm um lado específico. E aí a coisa em relação ao jornalismo fica muito complicada. Né? Eu entendo o seguinte, né, e não é só um entendimento meu, ou há isenção na transmissão das informações para que nós possamos fazer o nosso próprio juízo, a capacidade de interpretação é nossa enquanto, né, assistência, e eles informam, ou eles definem, olha, nós temos um lado, nosso lado é esse, e nós vamos informar isso. Aí a pessoa que estiver ali recebendo aquela informação, ela sabe qual é o lado que está sendo, evidentemente, ali contemplado, defendido, e ela tem uma carapaça de proteção também. E aí vai caber a essa pessoa, caso ela tenha uma perspectiva, uma busca mais isenta, de buscar a informação no outro lado da história, né? Também, caso tenha se assumido como tal, para que ela possa, né, construir, digamos, um caminho do meio, pegando partes de diferentes perspectivas e sintetizando numa própria, numa terceira forma de enxergar o problema. O que está acontecendo é exatamente assim, não vou dizer o contrário, mas é muito diferente disso. Né? É uma parcialidade informacional que desinforma, que confunde e que alimenta esse tipo de perspectiva maniqueísta, que gera brigas, discussões, ódios, né? Angústias, muitas vezes, porque a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. É como se fosse essa briga, essa treta, né? Esse vulco-vulco o tempo inteiro, e a gente não consegue alcançar, né, o final dessa situação. Uma questão que você sinaliza, na verdade, várias situações aí que você colocou, eu esses dias, ou semana passada, eu falei com os meus alunos, dizendo o seguinte, entre o preto e o branco, você tem 50 tons de cinza. Eu fiz até a brincadeira, né? Porque a gente precisa entender, de novo, o contexto, o que está acontecendo e os interesses, a geopolítica. É só a gente pensar que o nó argumentativo que tem que dar agora para justificar uma parceria com a Venezuela por causa de uma necessidade de petróleo, a gente vai começar a perceber esses jogos semânticos acontecendo. Na verdade, isso já acontece a partir do momento que o Putin diz que é um exercício militar e não é uma guerra. Então, é um exercício militar, uma operação militar. Então, mudamos o nome, não é guerra, é uma operação militar. O Maduro, ele usava, né, um termo, se não me engano, império, para se referir aos Estados Unidos, usava um termo pejorativo, ele muda o seu discurso para justificar, né, ou então para minimizar esse processo de aproximação com os Estados Unidos. E a gente fica, isso é importante a gente sinalizar, e a gente fica no meio dessa história. As pessoas que apoiam, e eu acho que deve ser muito difícil isso, né? Deve ser muito duro para essas pessoas que vão para essa visão maniqueísta, porque o nó argumentativo que elas têm que dar para justificar uma mudança brusca de posicionamento é caótico. Eu fico pensando nisso. Né? Que antes via a Venezuela como um país inimigo e, de repente, não, vou dar um nó aqui, agora não é bem assim. A outra questão que eu queria sinalizar, já vou fazendo um gancho aí com a redação, eu acho que para a gente, este ano, a gente pode pensar nessa ideia de construção do herói, essa mania de construir o herói, né? De trazer a figura desse salvador. E que a mídia, de uma certa maneira, começou a construir. A gente viu capa de revista colocando o presidente da Ucrânia como um herói, com uma roupa, né, toda uma estética na capa construída, em que ele aparece com roupa militar, como se estivesse no fronte de guerra, e com o termo herói mesmo, designando herói, o herói mundial. E a gente precisa ter esse cuidado, porque
essa necessidade de construir um salvador da pátria, o salvador do mundo ocidental, o salvador de um determinado país, isso é muito perigoso, porque você deposita todas as fichas num indivíduo, num sujeito, e aí eu coloco o sujeito como uma pessoa, tá? Não é no sentido pejorativo, e como se a solução de todos os problemas estivessem ali na figura dessa pessoa. Não estou tirando, né, as responsabilidades do presidente da Ucrânia, assim como eu também não estou tirando as responsabilidades do presidente da Rússia. No entanto, quando a gente pensa nessa construção de herói, a gente atribui a essa pessoa uma série de responsabilidades que não são dessa pessoa necessariamente. Não são necessariamente. Então, eu acho que a construção do herói pode ser um assunto que pode aparecer pelos vestibulares do país. Muita atenção a isso. A gente vai pensar como a história da humanidade construiu heróis para educação, né, como modelo de educação, essa construção de herói como modelo a ser seguido. No Brasil, a gente tem essa necessidade o tempo inteiro de pensar nesse herói, nesse salvador. Então, é como se aquela pessoa fosse a solução para todos os problemas, quando, na verdade, a solução é coletiva. Eu como cidadão, você como cidadão e todos que estão aqui. Então, a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado, sabe? Trazer à tona essa discussão do herói. Dito isso, qual seria o papel, Luiz, se você conseguir, né, me responder, qual seria o papel do Zelensky dentro desse contexto? O que poderia ser feito para que esse conflito fosse ou solucionado ou mitigado? Enfim, Zelensky. Porque então, o Putin a gente já trouxe aí. E o Zelensky? A resposta sobre o Zelensky, ela começa no final da outra participação que eu falei ali sobre maniqueísmo, né? Sim. A coisa do herói e do bandido, do homem bom e do homem mau, faz parte dessa construção maniqueísta, né? E a gente viu antes que não existe isso. Não existem mocinhos. Todos... Vou nem colocar como bandidos também. Vou colocar como há interesses. Há interesses, né? Então, assim, você lembrou bem a questão dos exercícios militares, né? E eu vou esquecer a minha vertente geográfica, agora geopolítica, e a história militar, que é uma outra área do meu interesse, que eu também estudei, publiquei livro, enfim, né? Eu fui militar de carreira há muitos anos, eu participei de jogos militares quando eu era, né? Isso faz muito tempo, enfim. E eu entendo um pouco desse riscado. O que o Putin fez é uma coisa chamada como dissuasão, ação dissuasiva, né? Existe a persuasão dos diplomatas, se sentam, conversam, tentam acertar, né? Costurar acordos pelo diálogo. E existe a dissuasão, a ameaça, uma ameaça um tanto sutil. E ela já gera consequências, né? Eu, o Chad, acredito que uma galera, eu não estou vendo aí quem está participando, enfim, mas acredito que tenha gente conhecida, vai se lembrar de uma colega nossa, né, na instituição que a gente trabalha, chamada Adriana. Ela morava na Holanda, pesquisadora, veio para o Brasil, deu aula há 2 anos com a gente aqui, depois voltou para a Holanda. A gente se fala diariamente por WhatsApp. E ela sinalizou para mim que no final do ano passado, dezembro, janeiro, justamente no momento em que as tropas russas começam a se posicionar para fazer os exercícios militares na fronteira com a Ucrânia, na verdade aquilo já era uma forma de ameaça, era um aviso. Olha, nós estamos na iminência de invadir vocês, se vocês não agirem de determinada maneira, esperada por nós, né? Ela disse que na Holanda, e a Holanda junto com a Alemanha são os 2 países mais dependentes da energia que vem da Rússia. O preço dos combustíveis subiu na Holanda inacreditáveis 90%. Nossa! E que após a invasão subiu mais 80%. Caramba! Ou seja, nos últimos 3 meses, a energia na Holanda subiu quase 200%. Nossa. Não sei como está na Alemanha, acredito que esteja grave também. A Europa está passando por um final de inverno, entrada na primavera. Na primavera. Diminuir a dependência em termos, mas a energia não é só para aquecer no inverno.
né? Energia é fundamental para todas as atividades, né? Num contexto em que a gente vive, né? Então, é um panorama que é interessante porque é de uma pessoa que está vivenciando isso diretamente na Europa, num dos países mais dependentes da energia russa, né? Então, o que acontece com o Zelensky? É um dos riscos que a gente corre quando elege um outsider. É um cara que não tem o traquejo da política e da geopolítica, minimamente falando, né? Então, o mundo real, o mundo geopolítico real, ele possui potências globais e potências regionais. O Brasil é uma potência regional na América do Sul, por exemplo, né? A Índia é uma potência regional na Ásia. Os Estados Unidos são potência global. A China, potência global. A Rússia, potência global. Cada qual à sua maneira, né? Por exemplo, os Estados Unidos, eles possuem frotas navais em todos os oceanos do mundo, né? Coincidência ou não, o Brasil descobre o pré-sal em 2007 e em 2008 os Estados Unidos reativam a quarta frota no Atlântico Sul. Quer dizer, a quarta frota tinha sido criada no esforço da Segunda Guerra Mundial, acaba a Segunda Guerra Mundial em 45, em 1950 a quarta frota é extinta, não tinha mais guerra rolando no Atlântico, fica de 1950 até 2007 extinta, 57 anos, e aí o Brasil descobre o pré-sal e, coincidentemente ou não, no ano seguinte os Estados Unidos reativam a quarta frota para patrulhar o Atlântico Sul. E eles têm frotas em todos os oceanos do mundo. Os Estados Unidos controlam os oceanos. A gente está falando de oceano por quê? Porque, se a gente for pensar em termos de globalização, 94% a 95% do comércio global é feito por transporte de navios e contêineres. É um transporte muito mais barato, né? E isso viabiliza toda a articulação de trocas, né, comerciais que a gente tem como um dos elementos característicos da globalização. Quem policia os oceanos do mundo são os Estados Unidos. Só que a gente tem uma conjuntura nova de uma Rússia que, obviamente, pela própria configuração territorial dela, e a China também, são países muito mais terrestres do que os Estados Unidos, por exemplo, que tem saída para 2 oceanos, né? E são países que investiram muito mais em força aérea e em tropas terrestres, exército, né? Hoje, não é exagero dizer que os Estados Unidos e a OTAN não têm tecnologia para dar conta da tecnologia aérea russa. Estou falando aí tanto em termos de aviões, mas principalmente em termos de mísseis. Uhum. A Rússia hoje, ela é tecnologicamente mais potente, ela está demonstrando isso. Não estou nem falando de arma nuclear, não, porque os Estados Unidos também tem muito. Estou falando de mísseis termobáricos, mísseis termonucleares, né? Mísseis hipersônicos, como a Rússia disparou ontem, que viaja acima da velocidade do som e não é, a OTAN não consegue captar de seus radares. Então, isso faz da Rússia, da China e dos Estados Unidos as reais potências geopolíticas globais no mundo. Existem potências, né, regionais e existem países que não são potência. Nem regional, nem propriamente globalmente, né, em termos globais. A Ucrânia não é uma potência nem mesmo regional, né? Então, ela está numa área de influência russa. Isso não é uma coisa que o Putin inventou. Você falou agora do czar, né, agora há pouco, do czarismo, o czar, sei lá, do século XXI. Desde o czarismo, talvez antes disso, aquela região ali, né, do Cáucaso, da Ásia Central, né, do leste da Europa, é uma área de influência russa. Assim como a América Latina é uma área de influência dos Estados Unidos. Não adianta aqui a gente lidar com gosto, com o que é agradável e o que não é. Vamos lidar com fatos. A América Latina é uma área de influência dos Estados Unidos. Os países que se rebelam contra os Estados Unidos arcam com as consequências. Está aí Cuba, está aí Venezuela e outros países que sofreram ações ou sanções ou as duas coisas dos Estados Unidos. Da mesma forma, a Rússia tem essa área de influência. Então, aqui voltando, né, retomando, revisitando aquilo que a gente falou antes, né, da questão do término da União Soviética
né, um período de pelo menos 10 a 15 anos que a Rússia esteve geopoliticamente muito enfraquecida e os Estados Unidos, via OTAN, expandiram a sua área de influência para praticamente, né, dentro da antiga área de influência soviética e do Império Russo, no momento em que a Rússia não tinha força e a China também não era tão potente quanto agora, né? Então, toda essa ocorrência perturba um certo equilíbrio que poderia haver entre essas potências e suas áreas de influência. Ao chegar à Ucrânia, isso geraria um risco absolutamente inaceitável para a Rússia em termos de defesa do território. Estamos falando de um país que tem uma enorme fronteira com a Rússia e um míssil disparado do território ucraniano chegaria em alguns minutos nas principais cidades russas, como Moscou, capital, e São Petersburgo. São Petersburgo, sim. Inaceitável. Basta a gente fazer o exercício reverso. Como seria a reação dos Estados Unidos se a Rússia fizesse um acordo com o México e com o Canadá para a mesma função, né, para atingir o mesmo objetivo? Né, um acordo militar que permitisse à Rússia instalar bases militares e também mísseis no território mexicano, na fronteira com os Estados Unidos, no território canadense. Isso já aconteceu em 62, na crise dos mísseis na Guerra Fria, com Cuba. Sim. E muita gente esquece que o acordo não foi a União Soviética retirar os mísseis de Cuba. A União Soviética realmente retirou os mísseis de Cuba, mas os Estados Unidos retiraram mísseis que eles já tinham apontados para a União Soviética na Europa, especialmente na Turquia. Na época, esse foi o acordo, mas a parte dos Estados Unidos, né, é aquela estratégia da meia-verdade. A linguagem sempre sendo utilizada para vender determinadas ideias, para criar determinados heróis, determinados mitos. Né? Nem gosto de citar muito, enfim, mas já saiu. Né? E a questão do Zelensky, ela perpassa por essa situação. Né? Zelensky era um ator, um outsider, um cara que é eleito por 73% dos votos da sociedade ucraniana. É uma votação indiscutível, altamente expressiva. Confiavam nesse cara. Só que esse cara, ele não tem o traquejo necessário para lidar com política interna, né? Já visto que a Ucrânia, o Putin justifica, né, o projeto dele quando invade a Ucrânia. O projeto de desmilitarização, ok, e desnazificação da Ucrânia. Isso é muito problemático. E aí a gente está pensando numa Ucrânia, né, neonazista. E não é um fato. Há neonazistas na Ucrânia como há por aqui. Talvez muito mais, né, em termos proporcionais lá do que cá. Mas há neonazistas, esses extremistas de direita, em várias partes do mundo. Não dá para dizer que a Ucrânia inteira é neonazista. Claro que não. Mas ele usa esse recurso linguístico para justificar a invasão, ou parte da invasão ser justificada por essa ótica. Né? Isso é o Putin. Por outro lado, o Zelensky, né, que vai sendo alçado pelo Ocidente como um herói, é um cara que, para enfrentar um dos melhores exércitos do mundo, talvez a melhor força aérea do mundo, né, em conflito dentro do país dele, ele impede a saída de homens e o Ocidente manda armas. Eu já estava pegando um dado, a OTAN mandou 350 milhões de dólares em armas e 200 milhões de dólares em ajuda humanitária para a Ucrânia. Quase o dobro em armamento para a Ucrânia. Sim. Né? E assim, tropas profissionais contra cidadãos e cidadãs. Sobretudo cidadãos, né? Porque são os homens que estão ficando, as mulheres estão indo. Fronteira com a Polônia e tal. Né? Saindo do país. Um fluxo imenso de refugiados que a Europa não vai dar conta por muito tempo. Até porque, com o aumento, a escassez de combustível, isso fatalmente vai elevar ainda mais a inflação na Europa. E uma crise econômica, se já não está em curso, ela é iminente. Né? Ela é iminente, ela está para acontecer. Né? Então, assim, o Zelensky, um outsider, calculou muito mal a ação dele. Contava com o apoio da OTAN. É como se ele tivesse terceirizado a defesa do território para a OTAN. Acho que foi isso, sim. Vejo dessa mesma maneira. É claro que a OTAN não vai comprar o barulho. A Ucrânia, com todo respeito à Ucrânia, a história dela, ao próprio Zelensky, que é presidente, ao povo ucraniano, ela geopoliticamente não vale o risco de uma guerra nuclear contra a Rússia,
e de problemas também com a China. Sim. Não vale o risco. Como Cuba não valeu o risco lá na década de 60. Na hora do vamos ver, a União Soviética deu um passo atrás, fazendo com que os Estados Unidos também recuassem. Então, geopoliticamente, o preço de um ataque da OTAN à Ucrânia é muito alto. A Rússia nitidamente calcula os seus passos. Ela não ataca, por exemplo, Polônia, alguns países que já são membros da OTAN, porque isso daria justificativa à OTAN de reagir. Sim. Né? Ela cerca Kiev, mas não toma Kiev ainda. Por quê? Porque a estratégia não é essa. Se a gente for pensar nos anos 90, os Estados Unidos, liderando a OTAN, bombardearam Belgrado, Sarajevo, cidades da antiga Iugoslávia, 40, 45, 50 dias consecutivos. O ataque dos Estados Unidos da OTAN, né, a Bagdá, capital do Iraque, ocorreu durante dias indiscriminados, assim, semanas e semanas. E gerou a morte de dezenas de milhares de civis. As perdas. E aí tem uma outra questão de linguagem que está envolvida nessa guerra, a questão dos mortos. Né? A primeira coisa que morre numa guerra, num conflito, é a verdade. Porque os dois lados vão ficar informando... Jogando com isso. O melhor possível do adversário e o melhor possível para si. É simplesmente impossível a Ucrânia ter matado 11 mil, 15 mil soldados russos nesse período curto de conflito, se essa Ucrânia vive pedindo ajuda ao exterior. O Zelensky mandou afundar o maior navio de guerra ucraniano no Mar Negro para que ele não fosse capturado pelas tropas russas e usado contra a Ucrânia. Então, as informações não encaixam. Né? Sim. E fica essa guerra narrativa, né, de que nós somos vencedores, os outros são perdedores e tudo mais. Nós somos os bonzinhos, os heróis da liberdade, e os outros são, né, o mal, né, personificado. Né? Não cabe, nunca é demais lembrar que os Estados Unidos consideravam que a gente conhece hoje como Talibã, quando havia a guerra do Afeganistão, né, em que os Estados Unidos apoiavam os chamados mujahidins, que eram os guerreiros afegãos e, enfim, muçulmanos, numa jihad, numa guerra santa contra os infiéis, os ateus soviéticos, né, a guerra do Afeganistão, final dos anos 80, durante os anos 80 todo, mas que tem a sua culminância no final dos anos 80, eles eram chamados de os heróis da liberdade. Isso, inclusive, está registrado no filme Rambo 3, no final. O filme é dedicado a esses heróis afegãos que depois vão formar o Talibã. Né? Então é muito complicado em termos geopolíticos. Como você citou a questão do Maduro, né? Como é que muda o discurso? Maduro é mau, mas agora pode ser aliado. Talibã, sim, e assim, a gente vai vendo essa construção do lado de cá, né, como a gente tem colocado, eu tenho ouvido muito falar o Ocidente, até essa construção, né, que Ocidente é esse? Quando a gente assiste a produção da indústria do entretenimento, dependendo da época, o inimigo é outro. Já vi filme, já assisti a séries, né, em que o inimigo em um momento eram os vietnamitas, em outro momento eram os norte-coreanos, em outro momento eram os chineses, em outro momento eram árabes. Então a gente o tempo inteiro fica assistindo na indústria do entretenimento a construção desse inimigo, desse malzinho, né, o soviético, enfim. Muita gente já entrou na roda como inimigo em filme, né, em séries de TV. Amigo, a gente tem 5 minutinhos, porque mais ou menos foi esse horário que a gente entrou. Então, assim, queria muito falar, há muitas questões. Uma delas que eu queria, assim, até colocar aqui, você sinalizou essa questão do outsider, né? Ou seja, não foi só na Ucrânia, a gente esteve no Brasil, a gente esteve em outros lugares, a gente esteve nos Estados Unidos, uma onda de revolta com a política, com a democracia, né? Como se estivesse vendo a democracia como até um mal dentro de uma discussão, né, de soluções para a sociedade, e vamos tirar político. Isso é um efeito que foi muito ruim para a Ucrânia, quando a gente pensa que
na política, por pior que seja, é o que a gente teria no processo de negociação. Não só, até evitando o que a gente vê agora. Porque no final, o Zelensky está escondido em algum canto, o Putin está lá na Rússia, e quem fica no meio dessa história é a população. Eu queria trazer, assim, não vai dar para a gente estender, mas os efeitos disso de uma maneira muito geral. Eu vejo, e aí você pode me corrigir se eu estiver equivocada, que com a questão do gás, né, com a questão da necessidade, da dependência que a Europa tem em relação ao combustível da Rússia, esse vai ser o momento em que o mundo vai começar a correr atrás de fontes de energias renováveis, vai ser um momento de acelerar, mais ou menos o que aconteceu quando teve a pandemia, a gente começou a correr, a acelerar o processo de trabalho remoto, aulas online, o online teve que acelerar por causa da pandemia, e agora com a guerra na Ucrânia, essa questão da energia, ela vai ser acelerada. Poderia falar rapidamente assim, 2 minutos? Sim. Sem querer especular, né? Mas a questão da energia renovável, né? Ou das fontes renováveis de energia, ou fontes limpas, envolve investimento em tecnologia e demanda tempo, né? Enquanto o petróleo e o gás já estão aí dispostos, requerendo ajustes geopolíticos, né? Então, a gente viu outras movimentações que não estão sendo muito divulgadas, né? Por exemplo, o acerto que a Arábia Saudita, grande aliada dos Estados Unidos, fez recentemente com os chineses, por conta de utilização de outras moedas e não apenas do dólar, né? Na comercialização do produto, né? Então, a tentativa dos Estados Unidos de se comunicar com a Venezuela, que deu errado, por escolhas internas e externas, embora a versão oficial nos Estados Unidos é de que congressistas republicanos, né, portanto, do partido de oposição ao Biden e do próprio Partido Democrata, que é o partido do Biden, eles se colocaram contrários, né, a essa aproximação para a Venezuela, né, e aí a coisa esfriou e tudo mais. Mas tem o outro ponto de vista de que o Maduro, o regime venezuelano, como eles chamam, né, sofreu forte ataque dos Estados Unidos. Recentemente eles reconheceram o Juan Guaidó como real presidente da Venezuela, né? Enfim, uma série de questões. E a Rússia sempre esteve ao lado da Venezuela, assim como a China, né? Então não era uma coisa que tinha uma possibilidade tão grande de prosperar, né? A tendência nas próximas semanas, caso isso não se resolva, né, é de a Europa passar por dificuldades muito grandes, não necessariamente porque vão congelar com falta de combustível, porque já estamos saindo de um inverno, passando por uma primavera, há um aquecimento gradual, né, e a demanda por energia não necessariamente vai ser para aquecimento, mas a energia, como eu falei antes, por geral, né, e o preço já subiu. Na Holanda, aqueles dados que eu trouxe, de 170% de aumento em 3 meses, é uma coisa absurda, muito, muito elevado isso daí, né? O custo de vida sobe muito, porque combustível ele vai aparecer em todos os níveis da vida social. Aparece no preço dos alimentos. Isso requer o quê? Aumenta o custo do transporte, né? Aumenta o custo geral de um processo de sociedade globalizada muito focado em relações comerciais, né? Então, se não houver um acordo próprio, rápido para isso, a tendência é de que isso impacte, não apenas em termos de energia, como também já vem impactando no trigo. Se comprar pão ontem no mercado, eu quase que tem os braços mãos ao alto. Por quê? Porque a conjuntura Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% do trigo mundial, a Argentina produz ali algo em torno de 10% a 15%, e a gente vem acompanhando aqui no Brasil, o Sul vem tendo estiagem, temperaturas muito altas, falta de chuva, e isso também ocorreu na Argentina e no Uruguai. Sobretudo na Argentina, grande produtora de trigo que nos abastece em grande parte, né? Então, essa escassez de trigo no mercado global vai contribuir também, já está contribuindo para um aumento de inflação, né? Então, a gente está falando de alimento, a gente está falando de combustível, energia, né? E assim,
a questão das energias renováveis, elas demandam um pouco mais de tempo, né? A gente já tinha os recursos tecnológicos para as aulas online. Faltava a gente encaixar os pontos. A pandemia nos levou a isso. Mas do ponto de vista energético é muito problemático, porque grande parte dessas energias, dessas fontes ou desses recursos, são caros ainda, como a energia solar, né? São componentes muito caros, muito sofisticados, então não tem uma acessibilidade em grande escala. E também gera um impacto na questão da alimentação, porque muitas fontes energéticas, por exemplo, o etanol, pode ser feito de milho, soja, cana-de-açúcar, e muitas vezes a produção é direcionada para a produção desse recurso, né, energético, e vai mitigar o abastecimento em termos de alimentação para a população, né, encarecendo o custo da alimentação. Então, resolve em parte a questão energética, mas gera um passivo em termos de alimentação. Então, é uma coisa assim para a gente acompanhar nas próximas semanas, meses, anos até, né? Mas eu acredito que o petróleo, o gás, né, os combustíveis fósseis ainda continuem por um bom tempo como a fonte energética, né, mais utilizada. Por quê? Porque eles garantem uma coisa que é fundamental no sistema capitalista: previsibilidade. Você tem um recurso, sabe como processar, ele já tem um custo conhecido, o abastecimento é tranquilo, tudo está encaixado, né? E isso, pelo menos nos próximos anos, vai ainda dominar, até que, claro, seja, né, mudado esse paradigma e tudo mais, mas isso requer um pouco mais de tempo. Eu vou ter que parar aqui, gente, porque assim, eu tenho 10 mil perguntas. Eu ia falar assim, e o Brasil perdeu uma oportunidade nesse momento pré-sal? Não dá mais, sério. A gente vê com Chada para ver se a gente consegue. Queria, assim, Luiz, nossa, adoro geopolítica. Eu falei, acho que eu vou estudar isso, acho que eu vou fazer, sei lá, uma pós-graduação, uma graça, assim. Adoro esse assunto. Os meus alunos que me conhecem sabem, eu fico o tempo inteiro. Eu sempre sugiro, diversifiquem as fontes de informação, porque isso é muito difícil, né? A gente está no Brasil e assim, a mídia, de uma maneira geral, toma partido, não diz que tomou partido e diz que é imparcial, isso é muito ruim. Mas tentem diversificar, eu fico rodando canais, jornais, revistas, enfim. Então eu falo muito com os meus alunos sobre isso, seja para aula de redação, seja batendo papo em intervalo. Então procurem mais essas informações, não polarizem. Eu acho que não é para isso. Eu acho que tudo na vida tem os tons de cinza. Eu até brinco 50 tons de cinza, mas a gente tem mais tons de cinza aí nessa história. Então é isso. O curso Escreva é um curso de redação, mas está aberto para fazer essas lives, para informar as pessoas, estudantes do país inteiro, que possam usar isso como repertório, como processo persuasivo, como processo argumentativo. Quem quiser saber alguma coisa sobre os cursos de redação corporativa, entre em contato, os telefones sempre aparecem nas publicações, ou então entra pela DM, pelo direct. É mais fácil. E aí a gente esclarece como é que funciona o curso, etc e tal. A gente ainda tem vagas para a turma de 2022, depois só intensivo em agosto. E Luiz, muito, muito, muito obrigada, mas eu ficaria 2 horas fácil aqui. Eu tenho aula de alemão daqui a pouco e eu tô aqui ainda assim, já tô matando uns 10 minutos de aula, já tô aqui assim, matando a aula, mas porque é muito bom, até pra gente entender, para não falar besteira, né? Te agradeço imensamente, está convidado, a gente vai tentar marcar aí com Chada um momento, né, pra gente, os três, voltar a essa discussão. Acho que o Brasil tem que entrar na roda pra gente conversar. E mês que vem tem outra live, eu não sei qual ainda, eu tenho, acho que a gente vai fazer um react de redação aqui, mas a gente ainda vai combinar tudo direitinho. É isso, Luiz. Muito obrigada. E pessoal que esteve aqui, parente, cunhado, prima, irmã, amigos, conhecidos, pessoas que não me conhecem, que eu não conheço, sejam bem-vindos ao Escreva. Obrigada pela presença. Agora é contigo, Amado. Obrigado, Helene. Obrigado ao curso Escreva. Estou disponível para futuras, enfim, participações, né? Principalmente com o Chada, meu parceiro, meu amigo, e não foi possível
conectar, né? Mas que nas próximas vezes a gente consiga lograr êxito, vamos colocar dessa forma, e fazer essa live conjunta junto, que realmente dá muito pano para manga. Isso daí é a atualidade aqui em curso, né? Então é muito relevante que a gente esteja sempre buscando informações nesse sentido, para que a gente possa saber lidar com tudo isso também. Sim, tá bom. E torcer para que acabe, gente. A população está sofrendo muito. É isso. Obrigada mais uma vez.